que nós já estamos ao vivo, não estamos ao vivo, já estamos ao vivo, organizando aqui a nossa luz, começando o nosso Cá Entre Nós. O Instagram está avisando a turma que a gente está por aqui. Você que está chegando, pega a sua água. Estou organizando aqui as nossas anotações, que a gente vai trabalhar muito gostoso hoje. Aninha já está aí, seja bem-vinda, Ana. Obrigada por estar aqui. Delícia, manda coração. A Lu também está aqui. Ai, gente, que bom. Gente conhecida, eu fico sem vergonha de contar alguns exemplos de visualização, de um monte de coisa que a gente vai conversar. Tudo bom? Tudo bom, Lu? Tudo bom, Aninha? Vamos lá, vamos mandando corações. Vocês já pegaram a água de vocês? Ana e Lu? Eu vou dar uma esticada aqui. Tô com um probleminha no ombro agora que eu nem posso fazer muito movimento. Preferi... A Aninha entrou, que bom! A Aninha de São Paulo entrou. Oi, Ana. Beijo, gente. A Ana Paula já disse... Nossa, mas estamos com 2 Anas aqui. 2 não, 3 Anas aqui. Que bom. Passando para deixar meu bom dia, joia. E depois você volta para você poder assistir, porque hoje, Aninha, vai ser bem especial a nossa parte de visualização, tá bom? Gente, já deu 2 minutinhos. A Beth também tá aqui, que bom. Oi, Betinha, que saudade de você, Alemanha presente. É muita Ana nesse mundo. Mas cada uma de vocês, Ana, são únicas e absolutas, né? O trabalho é nosso de saber as diferenças entre uma e entre outra. Gente, então vamos lá. Estamos começando a nossa terceira mentoria do programa Cá Entre Nós. Para aquelas de vocês que estão aqui, obrigada pela presença, pelo apoio, pelo amor, pelo carinho. Vocês só incentivam que eu me prepare cada vez melhor para compartilhar o meu melhor com vocês. E para você que vai estar assistindo um pouquinho mais tarde, tenta se concentrar, pega uma caneta, pega lápis, pega um papel para que você possa anotar alguns pontos mais importantes para você. Para que a nossa troca não fique só na teoria, para que ela realmente seja aplicada no seu dia a dia, tá bom? O nosso programa chama-se Cá Entre Nós, que na verdade é uma mentoria com temas específicos para todas as seguidoras da plataforma Oxitocinas, na qual eu idealizei e toco junto com grandes amigas profissionais de diversas áreas, que é a plataforma Oxitocinas para mulheres que se reinventam, e para você que está aqui me seguindo no Reconectando com a sua melhor versão, que é o meu segundo perfil. Então, hoje nós vamos dar continuidade nessa mentoria sobre... A mentoria geral é Transformando Sonhos em Realidade. Nós vimos na semana passada como é que é importante para nós mulheres a gente pelo menos identificar, a gente se permitir identificar os nossos sonhos. Nós falamos 30 minutos sobre isso e o buraco é muito embaixo. E eu vou dar até um exemplo para vocês depois, que eu fiquei até assustada com uma enquete que eu fiz aqui perguntando o seguinte: você gostaria de transformar os seus sonhos em realidade? Eu não imaginava sobre essa resposta. O que vocês acham que foi o percentual maior das mulheres que, sim, eu quero transformar os meus sonhos em realidade, ou o percentual maior foi, não, eu não quero transformar os meus sonhos em realidade? O que vocês acham? A Lu enviou, se pode participar. A Lu já entrou, joia, a Lu já entrou, que bom, Lu. Estou fazendo uma pergunta antes da gente começar, para dar tempo das pessoas entrando. O que vocês acham que foi o maior percentual de respostas das mulheres? 130 mulheres responderam a minha enquete. A pergunta então foi: você gostaria de transformar os seus sonhos em realidade? Ou não, você não gostaria? A Ana escreveu sim. Ana, o maior percentual que eu recebi foi não. Foram 70 nãos e 60 sim. Lu, é engraçado, né? Porque assim, por isso foi tão importante
Por isso, para mim, esse tema é tão importante, transformando seus sonhos em realidade, porque às vezes a gente nem se permite a sonhar, a gente nem se permite a olhar para dentro de mim, mas o que eu gostaria de fazer de mais especial hoje na minha vida? Eu gostaria de desenvolver mais a minha autoestima. Eu gostaria de criar um jardim para mim aqui na minha casa. Eu gostaria de melhorar a minha relação com a minha parceira ou com o meu parceiro. Eu gostaria de terminar meu casamento. Ou, eu gostaria de melhorar a relação com meu filho. Só do fato da gente parar e olhar, é como se a gente fosse mexer na ferida. Mas uma das coisas mais importantes para todas nós mulheres, e é por isso que essa é a minha proposta no Reconectando com a Sua Melhor Versão, na Oxitocinas, quando a gente começa um caminho de prestar atenção no que está aqui dentro, da gente estar alinhando um pouco mais os nossos pensamentos e as nossas emoções, a gente começa a se permitir um pouco mais, a validar o que eu quero e o que eu não quero. É complicado? Dói um pouco? Claro! Porque tá um pouquinho não, tá muitas vezes muito fora da nossa zona de conforto. Mas, gente, a médio prazo, para todas nós mulheres e homens, mas aqui 99% são mulheres, se a gente não se olha, se a gente não desenvolve uma coragem de se olhar com mais compaixão, lá na frente, a médio prazo, a vida nos dá o troco. Eu adoeço, eu tenho todas as doenças autoimunes possíveis e imaginárias porque eu não me percebo, eu não sei o que meu corpo está me dizendo. Eu fiquei durante alguns meses com um incômodozinho no ombro quando eu fazia quando eu fazia um movimento assim com elástico e eu estava fazendo um movimento errado, eu devia estar fazendo alguma coisa errada. Dava um pequeno incômodo, mas não era muito. Passaram-se assim, acho que quase 9 meses, chegou um momento agora que eu não consigo levantar o braço direito. Quando a gente não se permite a sonhar, quando a gente não se permite a se olhar com sinceridade, com compaixão e com verdade, a gente vai pagar um preço lá na frente. Eu tô sendo muito catastrófica ou tá fazendo sentido isso para vocês? Porque isso é importante. A Ana escreveu, deve ser medo das consequências. Medo das consequências, medo do novo também. Por isso que na semana passada, para quem já passaram-se 8 minutinhos, eu vou começar logo no nosso tema hoje, tá bom? Semana passada a gente viu sobre como é que é importante a gente se olhar. Se você tá aqui comigo, se você não assistiu essa nossa primeira mentoria, veja essa primeira mentoria que foi sobre o se olhar. Como é importante a gente se olhar e que preço a gente paga por não se olhar. E quando a gente se olha no nosso processo de transformando sonhos em realidade, eu tenho para você uma roda do desejo, tem um e-book onde tem essa roda do desejo, onde você vai se olhar com carinho, você vai se dar uma nota, não em relação ao seu grau de satisfação em cada área, mas qual o seu desejo de melhoria em cada área da nossa roda da vida. Tá lá no e-book para você. Então, vamos imaginar que estamos todas aqui, nós já nos olhamos e a gente já conseguiu identificar uma área que eu gostaria de estar melhorando um pouco em alguma situação. Eu coloquei até alguns exemplos de sonhos. Cadê os exemplos dos sonhos? Olha alguns exemplos de sonhos que vieram para mim. Sim, eu gostaria de estar transformando. Gostaria de fazer dança de salão. Olha um outro sonho. Gostaria de sentir mais segurança e autoconfiança em mim. Outro sonho, eu gostaria de julgar menos. Um outro sonho, também é meu aqui, desacelerar. Um outro sonho, ser mais assertiva, ter a coragem de falar, ter a coragem de ser ouvida. Quantas de nós, em algumas áreas, nós também gostaríamos de ter esse sonho, de concretizar esse sonho? Eu gostaria de melhorar o meu relacionamento, eu gostaria de terminar o meu relacionamento, eu gostaria de morar fora do Brasil, eu gostaria de voltar para o Brasil. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exemplos de sonhos, sonhos pequenos e sonhos grandes, e como que é importante a gente validar esse sonho, se permitir olhar.
Hoje a gente vai falar sobre a visualização em todo esse processo de concretização de sonhos. E eu vou falar hoje para aquelas de nós que são mais cartesianas. E o que é ser mais cartesiana? Aquelas que são mais racionais, aquelas que precisam muitas vezes entender o conceito primeiro, o cognitivo, e depois você passa para o seu emocional, depois você tenta sentir. Já temos um outro grupo aqui que às vezes tem que ser pego primeiro pela emoção. Você tem que sentir que a coisa bate com você. Se a coisa bateu, aí você vai e você tenta conhecer a parte teórica. Por que eu tô dando esses dois mundos de mulheres aqui? Aquelas mais cartesianas e eu diria aquelas mais emotivas, que vão primeiro pela emoção para depois conhecerem a teoria. Porque os nossos exemplos e a nossa metodologia que eu vou dividir com vocês hoje aqui, vale para os nossos dois grupos. Para aquelas nossas amigas mais cartesianas, a Márcia escreveu: acabei de saber que sou cartesiana. É, Márcia, que delícia, você é cartesiana. Eu sou mais emotiva, eu preciso, às vezes eu escuto alguma coisa de alguém, eu preciso gostar da pessoa, ou do tom de voz da pessoa, do jeito da pessoa falar, eu tenho que sentir alguma coisa na pessoa, e aí num segundo momento eu vou pro conceito, eu vou pro teórico, o que a pessoa tá falando. Então, tanto para nós que queremos primeiro entender no racional, para depois sentir de uma maneira diferente, quanto para aquelas de nós que primeiro pega a emoção e depois eu vou entender a coisa, o nosso encontro é para esses dois grupos. Uma das mentes mais cartesianas que viveram nessa terra, ganhador de prêmio Nobel, um dos maiores gênios que nós tivemos aqui na Terra, o Albert Einstein. O Einstein escreveu em 1931, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então, para aquelas cartesianas amigas, não me joguem pedras. A imaginação, quando você tem dentro de você, que você pode encontrar a imaginação, utilizar a imaginação como ferramenta de concretização para alguma coisa que você quer, ninguém te segura. E é isso que a gente vai estar conversando hoje, tá bom? Então vamos lá. Dentro desse princípio aí do Einstein, eu também me lembrei que eu trouxe aqui para vocês, era até a minha abertura, mas agora vai aqui. Se você não puder voar com relação aos seus sonhos, eu tenho dificuldade em sonhar. Então vamos pegar uma frase de um aniversariante da semana que foi o Martin Luther King. Se você não puder voar, você pode correr, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Se você não puder voar, você corre. Se você não puder correr, você anda. Se você não puder andar, você rasteja, mas continua em frente de qualquer jeito. Se você tem dificuldade de validar algum sonho em alguma área da sua vida, lá no nosso quadrante das principais áreas, se você tem essa dificuldade, começa com uma coisinha pequenininha. Começa com algo que seja... Não precisa ir correr, não precisa voar, não precisa correr, não precisa nem andar, rasteja. Se olha com carinho, vai rastejando em compaixão com você para que você encontre uma área que você queira melhorar. Talvez seja só a sua própria segurança. E imagina como que seria a sua vida se você se sentisse mais segura. Gente, a neurociência vem mostrando pra gente o que muitos terapeutas, coaches energéticos já começaram a falar há mais de 10 anos. A energia que a gente produz, com a força que a gente coloca por detrás dos nossos pensamentos e das nossas emoções, elas são cruciais para o que a gente vai receber de volta. Aquilo que eu coloco no mundo, eu recebo de volta. A qualidade dos meus pensamentos e das minhas emoções é que vão realmente me dar o resultado que eu quero. Óbvio que todas nós queremos os melhores resultados. Porém, quando eu não consigo nem perceber o que eu gostaria de melhorar na minha vida, eu estou amortecida. E por isso que é importante encontros assim, para que eu possa me dar a autorização, para que eu consiga... eu tenho uma vontade sim, eu tenho uma vontade de, sei lá,
Eu tô com 65 anos e o meu sonho sempre foi fazer dança de salão. Eu nunca tive coragem de fazer. Meu marido nunca quis. Quantas de nós, às vezes, deixamos de ir atrás dos nossos sonhos porque porque a parceira não te apoia, mas o sonho é nosso, o sonho não é dele. A Lu escreveu aqui: o medo do avanço tá me cegando, quero, posso, mas tenho medo. Ótimo, Lu! Então você está no lugar certo. Sinta-se abraçada, porque eu diria que 90% de nós aqui presentes, em algumas áreas a gente está super bem resolvida, mas se a gente for extremamente sincera, a gente vai ver que tem outras áreas na vida que eu posso melhorar, que eu posso estar mais inteira. Vamos voltar lá para a medicina então. A gente pode adoecer através dos nossos pensamentos e das nossas emoções, a medicina já comprovou isso. Quantas doenças psicossomáticas nós mesmos criamos com os nossos pensamentos de raiva, de não perdão, de desespero, de ansiedade. Tudo isso a gente pode nos destruir a médio prazo. Mas mais do que nunca, a neurociência também vem comprovar hoje em dia coisas que algumas de nós já sentíamos lá atrás, mas não tinha nenhuma comprovação científica, não tinham pesquisas que validassem isso. Nós também podemos nos curar através dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Nós também podemos criar mais ânimo. Poxa, eu gostaria tanto de fazer tal coisa, eu gostaria tanto de falar para um público de 500 mulheres numa grande arena, mas eu morro de medo. Se eu não trabalho a minha visualização, já que eu identifiquei o meu sonho, que eu gostaria então de, como a Maria, o exemplo lá da nossa Maria, de falar para um público muito grande, se eu já amanheço indo no meu padrão normal, o que acontece? Eu não tenho nem coragem de criar nenhum pequeno hábito durante o dia, ou ouvir alguém que fala bem, ou ler algum livro sobre oratória, ou pegar uma mentoria sobre como me comunicar melhor. Eu não tenho nem ânimo de fazer isso porque eu já tô morrendo de medo. Porque eu tô morrendo de medo. Por isso que 70 mulheres escreveram aqui: não, eu não quero olhar para os meus sonhos. Gente, os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles são resultado de todos os nossos condicionamentos. E grande parte dos nossos condicionamentos, eles vêm de uma energia muito pesada. Quantas de vocês, quando pequenas, menina, para de falar tanto, você fala demais. Você é muito orgulhosa, sossega um pouco mais. Aí quando você, que é mais criativa, quer pintar um quadro, vem no teu subconsciente, não de uma forma consciente: para de inventar moda, para de falar tanto, que pintar o quê? Isso não é para você não. Quantas de nós temos condicionamentos passados que a gente nem percebe? Quando eu começo a trabalhar a minha visualização, aí é que dá o medão, viu, Lu? Porque vem algumas coisas: ah, não, melhor você nem mexer. Ótimo, anota. Escreve o que está vindo. Escreve o que está vindo. Com relação às nossas visualizações, antes de eu dar algumas dicas para a gente poder trocar, o que eu gostaria de falar para vocês: como é que a gente pode quebrar esses condicionamentos passados, né? Que nos dão medo, que nos fazem com que a gente se auto-sabote. Primeira coisa, gente, não tem milagre, é prestar atenção em como você funciona. Por isso que o anotar é tão importante. Outra coisa, outra enquete que eu fiz: você tem o hábito de anotar algumas ideias que surgem durante o dia? 90% diz que não. Às vezes, não precisa anotar durante o dia, mas o que vier. Quais foram as 3 coisas mais importantes do seu dia? Anota à noite. Anota à noite, porque isso vai começar a treinar o teu cérebro a prestar mais atenção. Então, vamos falar um pouquinho como é que a gente pode, então, tirar as ideias da cabeça usando a visualização para a gente poder realizar os nossos sonhos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu vou começar pelo exemplo, depois eu vou para a teoria, tá? Quem é aqui que conhece aquele ator Jim Carrey? Ele fez o Máscara. Quem é que conhece? Nayara, seja bem-vinda. Nayara entrou com a gente, Ana Cláudia também. Ana, seja bem-vinda. Quem conhece? A Tânia também entrou. Tânia, seja bem-vinda. Aquele ator Jim Carrey.
O Jim Carrey, que hoje é um ator super famoso em Hollywood, ele fez o Máscara. Eu assisti uma entrevista dele na Oprah Winfrey em 1997 ou 98, não me lembro direito. Ele falou que quando ele estava começando em Los Angeles, tentando ser ator, mas que ele não tinha um puto furado para pagar nem o quartinho que ele alugava, ele sempre imaginava que ele estava recebendo um cheque de $1 milhão. Presta atenção, o cara não tinha, sei lá, $100, $200, 200 francos, não tinha R$500 para pagar o aluguel, mas ele queria tanto ser ator, era uma paixão tão grande da vida dele, ele se permitia escutar. Era uma coisa tão forte nas entranhas dele que ele se imaginava, ele falava que ele tinha um carrinho super velho e ele subia lá para o Griffith Park, quem conhece Los Angeles, lá no alto, onde tem a placa de Hollywood, tem um grande observatório, é a coisa mais linda. Então ele subia com o carrinho velhinho dele e ele ficava parado, sentindo aquela brisa, e lá é bonito, e ele imaginava que ele estava recebendo um cheque de $1 milhão pela atuação dele, pela vida de ator que ele estava levando. Gente, ele fez isso durante 5 anos. Aí, algumas pessoas podem falar assim, mas então ele fez isso e não fez mais nada? Ele ficou com a bunda sentada na cadeira? Ele ficou de pernas para o ar? Não. Quando a gente fala sobre a visualização, não sejam como... Eu escutei uma vez do meu filho falando com ele sobre a visualização. Quer dizer que eu não tenho que fazer mais nada, você tem que visualizar. Eu falei assim, não, filho, uma coisa não tira o poder da outra. Você vai estudar para a tua prova, você vai se capacitar, mas antes da prova, imagina que você está fazendo essa prova e que você está lembrando de tudo que você estudou. Ele, isso daí é porcaria, isso daí não é uma coisa... Isso não é comprovado cientificamente, ele falou pra mim, né? Eu falei assim, tá bom, filho, aqui algumas coisas funcionam com a mãe, né? E às vezes podem funcionar também com você. Enfim, o Jim Carrey fez isso durante 5 anos. Ele imaginava estar recebendo esse chequinho de $1 milhão. E ele contou isso pra Oprah, e aí na prática, o que foi acontecendo? Quando o Jim Carrey, Lu, presta atenção nisso. Oi, Débora, seja bem-vinda, querida. Quando o Jim Carrey acordava de manhã e ele também tinha medo de ir para a área artística, tinha medo de atuar, como ele já tinha vencido uma etapa que era reconhecer o seu sonho, aquela visualização fazia com que desse mais ânimo para ele poder fazer os testes, para ele poder se capacitar melhor na área de atuação, como que ele poderia contracenar melhor. Ele tinha mais ânimo de estudar dentro daquela área dele, porque o nosso cérebro, quando a gente visualiza alguma coisa, eu vou falar de um jeito mais geral aqui, isso a gente especifica bastante na mentoria, reconectando com a sua melhor versão, mas isso é importante que vocês saibam, o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. O nosso cérebro, quando ele é treinado para determinada situação, é como o músculozinho da barriga que eu adoro falar. Quando a gente quer deixar o nosso abdômen mais sarado, com menos gordura, mais delineado, você faz abdominal só uma vez? Você faz abdominal só uma semana? Não. A primeira semana você quase morre de dor no seu abdômen. Junto com a tua ginástica, junto com os teus exercícios localizados, você vai cuidar da sua alimentação, você vai cuidar de outras áreas para ajudar o teu abdômen. A visualização é a mesma coisa. O Jim Carrey, então, fazia isso, ele visualizava já recebendo um cheque de $1 milhão. Eu vou contar agora aqui para vocês, depois eu gostaria de ver, não consigo ativar o som. Opa, então o teu celular deve estar com alguma... Tá todo mundo me ouvindo, gente? A Débora, eu acho que deve estar com um problema na sua própria conexão de permissão do Instagram. Depois você dá uma olhadinha nisso. Tem que agir. Antes de agir, aqui, Marcinha, até antes de agir, é a gente criar situações que a gente possa imaginar aquilo. Então, antes de procurar, por exemplo, o teatro, o professor de teatro, antes de procurar a gente, antes de melhorar a própria
a própria encenação do Jim Carrey, o que ele fez foi se permitir aqui dentro. E essa coisa, essa coerência entre os nossos pensamentos e a emoção, ele criava na emoção, mas ele sentia... Ai, ganhando $1 milhão, o que eu vou fazer com isso tudo? Que perfume que eu vou estar usando? O que eu vou estar sentindo na hora? Meu coração vai disparar? Eu vou ter dor de barriga? O que a pessoa vai estar falando para mim? Ele criava já uma cena. Quando a gente cria essa cena no nosso cérebro e a gente realmente tenta criar uma coerência entre o que a gente pensa e o que a gente está sentindo, aí é que os milagres começam a acontecer. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. É como se ativasse, tem até um nome para isso, que é o sistema de ativação reticular, que cria um radarzinho, vou falar bem rápido, gente, é um radar, blim, 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 que faz com que você comece a selecionar todas as informações que possam te ajudar a alimentar aquele teu sonho. Tá muito complicado, tá dando para vocês, essa ideia, tá dando para vocês perceberem? Se der, manda coração para mim, tá? É a gente criar essa coerência, a gente criar uma coerência entre os nossos pensamentos e as nossas ações. Gente, eu vou parar agora de ler aqui, tá bom? Para que eu possa seguir. E agora eu vou dar... essa é a ativação, é o nosso sistema de ativação reticular. Márcia, dá pra gente rever lá no nosso módulo do realizar o nosso radarzinho lá. Volta lá nisso porque isso é importante. A Márcia é uma aluna lá do nosso Reconectando com a Sua Melhor Versão. Lá tá melhor explicado. Mas olha como que é importante a gente voltar. Todos os dias eu tento me lembrar disso. Por mais que eu estude na teoria, às vezes assim, não dá para incorporar tanta teoria na prática. Vou contar mais um exemplo para vocês sobre visualização, tá bom? Nossos sentimentos e emoções não definem a realidade. Eu não entendi direito, Ana. Nossos sentimentos e emoções não definem a realidade? Os nossos sentimentos e as nossas emoções, a maneira com que a gente responde à realidade é que vai definir. Então, nós podemos criar a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Se alguém é grosso comigo, eu encontrei alguém que foi super estúpido comigo, me fechou na autoroute, me fez dedo do meio pra mim, fez alguma coisa que não foi legal comigo, mas se eu tô focada, poxa, vamos supor que um dos meus sonhos seja julgar menos. Se eu tô me preparando para julgar menos, a minha forma de responder àquele palavrão, ou aquilo que aquela pessoa, a porcaria que aquela pessoa tá querendo me jogar, aquilo não é meu, aquilo é dela. Aí sabe como é que eu vou pensar, Ana? Poxa, esse rapaz que me fechou aqui na autoroute deve ter tido um dia péssimo. De repente ele nem dormiu porque pode ter alguém internado com Covid ou tá com um filhinho pequeno. E filhinho pequeno, a gente sabe como é que a gente não dorme, a gente vive com olheira, a gente vive dando mamar, aquela coisa toda. Então assim, ele pode estar ajudando a esposa dele. Quando nós estamos alinhados com os nossos pensamentos e as nossas emoções em relação aos nossos sonhos de melhoria, quando a gente tenta se reconectar com o que a gente tem de melhor, as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles vão definir a nossa realidade. Eu não vou xingar o outro, ele não vai me incomodar. Eu não vou dar para ele o poder de agir sobre mim. Eu serei a minha líder. Gente, isso é libertador. Vamos voltar para a visualização um pouquinho aqui. Ana dá um show nesse sentido. Alguém agrediu ela verbalmente uma vez e ela deu uma surra de simpatia na resposta que até o agressor pediu desculpas. Que lindo depoimento, Lu. Olha, eu nem sabia dessa história. Ana, é justamente isso, é o que você já faz. Os teus pensamentos e as suas emoções é que vão definir a sua realidade. Eu dei o exemplo de visualização do Jim Carrey. Eu vou contar aqui um exemplo de visualização que eu fazia quando eu tinha 5, 6 anos, mas é claro, gente, que não era uma coisa consciente, eu agora vou fazer a visualização. Não. Quando eu falei da gente ser cartesiana e da gente ser mais emocional, eu sempre fui muito emocional. Então, eu venho de uma família, meu pai é operário lá em Volta Redonda, na CSN, a gente tinha uma família simples.
Eu já contei aqui, né? Yakult, final do mês, era 10, acabava tudo. Tudo contadinho. E às vezes eu brincava de ser rica. Eu adorava brincar de ser rica. E brincar de ser rica, o que que era brincar de ser rica? Então eu devia ter uns 5, 6 anos, eu acho, eu não lembro direito. Como a gente via novelas, brincar de ser rica pra mim era ter bolsas bonitas. E como é que era a minha bolsa? Era com tijolo, era com corda que eu amarrava. E brincar de ser rica, as novelas também passavam, era o povo fumando. Olha só como que o que a gente assiste nos molda, né? Naquela época, eu tô falando aqui de 1977, 78, muita gente aqui nem tinha nascido ainda. Então, brincar de ser rica pra mim era fumar, eu nunca fumei na vida, e ter bolsa bonita e principalmente dirigir. Gente, dirigir pra mim era o máximo. Então eu pegava um taco, sabe taco que a gente fazia construção? A minha casa estava em construção, meu pai estava colocando taco. Então eu punha no balanço e ia pra frente e pra trás. Eu ficava imaginando que eu era rica. Então brincar de ser rica era ter carro, era ter bolsa e era fumar. Olha, não tô fazendo nenhuma campanha para se fumar não, viu, gente? Pelo contrário, vamos colocar dentro de um contexto 1978, onde era charmoso. Olha como é que ainda bem que a gente evolui, ainda bem que a gente muda os nossos valores. Bem, o tempo passou. Eu sempre quis, então, naquela cabeça daquela menina de 7 anos, queria ser rica. Eu fui estudar, tudo foi difícil, mas as portas foram se abrindo. Enfim, quando eu já estava com os meus, 34 anos, 34, 35 anos, não, foi depois que o Diego nasceu, eu tive o meu segundo filho aos 34, já devia ter uns 35, 36 anos. Meu marido, era um presente, mas era um presente que eu já sabia que nós iríamos comprar. Ele me deu um Corolla novo em 2007, 2006 mais ou menos. E sabe aqueles laços bonitos? O nosso amigo que fazia o nosso seguro durante anos, ele fez uma surpresa, colocou aquele laço vermelho no carro. Sabe aquela coisa de filme, você ganhar um carro com laço vermelho? Ai, que delícia! Era um laço da minha cor aqui, a minha blusa. E aquele cheiro de carro novo, ai, que felicidade. Bem, passou, eu já tinha o meu trabalho, a gente já tinha uma situação bacana, de classe média, né? Nada exagerado, mas uma vida regular, né? Uma vida regular, mais do que o básico, eu diria. Eu trabalhava no Morumbi, em São Paulo, em frente ao prédio da Vivo. Enquanto eu passava em frente ao Marketplace, quem conhece São Paulo vai saber, eu peguei um congestionamento danado ali e era logo a primeira semana com um carro novo. Eu tava indo para um cliente, eu não sei o que era, não sei o que aconteceu, que enquanto eu dirigia o carro dirigia e parava, me veio aquela lembrança daquela menina lá de trás com 5, 6, 7 anos que brincava de ser rica. Porque o brincar de ser rica era ser independente, era fumar, era ter bolsa bonita, era ter o carro, era... Vocês entendem que não é assim a parte cognitiva da coisa. Eu estava vivendo ali nos meus 35, 36 anos... tudo aquilo que aquela menina lá de trás tinha visualizado para ela. Ela já imaginava isso, porque era só mulher independente que fumava. Então eu queria ser independente, eu não queria ser bancada por nenhum homem, né? Então toda a minha vida foi pautada, eu preciso ser independente, eu preciso estudar, eu preciso me manter. Se eu tiver no meu caminho encontrando um grande amor, maravilha. Se eu não encontrar, também tá tudo bem. E encontrei grandes amores. E tem uma relação muito legal, né? Então, isso é o poder das visualizações. Gente, faz sentido isso para vocês? Eu preferi hoje dar exemplos muito práticos. Porque se a gente não dá esses exemplos práticos, fica muito no blá 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 teórico da neurociência, da neuroplasticidade. A gente pode aprofundar nesse campo, não sou neurocientista, mas eu estudo bastante até para me embasar, para poder fazer a tua reconexão com o que a gente tem de melhor, a gente tem que entender. Porque eu sou mais emocional, mas eu tenho 90% das minhas alunas e alunos são esse cognitivo. Eu tenho que mostrar o racional para depois a gente ir para a emoção. Fez sentido esse exemplo? Então,
Faz muito sentido. A Tânia, que bom, Tânia. Gente, a visualização é isso. Por isso é tão importante a gente... Eu tinha colocado 3 exemplos do Brincar de Ser Rica. Eu acho que eu contei semana passada e reforço aqui, né? Quando a gente cria essa visualização no nosso cérebro, o nosso próprio cérebro, ele começa a atuar ao nosso favor e não contra. Porque se eu não me programar de um jeito diferente, já antecipando esse futuro, trazendo esse futuro, porque quando eu tava me sentindo lá, a mulher independente, com bolsa bonita e dirigindo, eu já antecipava o meu futuro. Eu estava criando isso tudo. E isso tudo foi a minha vitamina para que eu não esmorecesse quando eu tirava uma nota baixa na prova, para que eu não me revoltasse quando meu pai me proibia de algumas coisas. Eu me revoltava, mas eu não ficava paralisada. Quando a gente começa a se reconectar com o que a gente tem de melhor, e é isso que a gente faz quando a gente se permite a identificar os nossos sonhos e visualizar esse sonho, a gente começa a nos dar permissão. Vocês devem ter... A Ana Cláudia escreveu todo sentido. Eu reconheço várias coisas na minha vida que sonhei antes. Ai, Ana, escreve depois pra gente. Não agora, porque agora eu não consigo comentar. Ai, eu fico falando assim e dói o braço. Quando eu postar o vídeo agora, se você tiver alguma coisa que você possa escrever, que você visualizou antes e que você conseguiu, e que não seja uma coisa tão íntima, que você se sinta vulnerável. Deu tilt. Para que você possa, exercendo a tua vulnerabilidade de uma forma confortável, conta pra gente em que situação, e você também aí, se você teve alguma situação na sua vida, vamos fazer uma grande campanha pra gente se lembrar, porque muitas de nós já fazemos isso, gente. Só que é tão automático algumas situações que dão certo, que se eu começo a pegar esse processo que deu certo e começo a replicar em outras áreas, eu tô criando um processo muito mais energético. Eu tô criando um processo que está dando certo. Então, Ana, eu peço para que você coloque esse exemplo aqui pra gente, tá bom? A visualização, então, é isso. Então, voltando pro nosso Transformando Seus Sonhos em Realidade. Baixe o e-book, ou se você não baixar, baixa no teu computador, não precisa imprimir se você não quiser. Vai para a tua área, vai para o nosso quadrante da roda da vida, tenta eleger em que área que você gostaria de se sentir mais realizada, mais inteira. Segundo passo, que é o que a gente está conversando hoje, já imagina uma situação em que você já conseguiu o teu sonho realizado naquela área. Já imagina isso. Mas você, a Luciane escreveu, mas você hoje se tornou isso tudo, exceto pelo cigarro. Verdade, eu nunca fumei. Só que, Lu, a nossa construção, ela é diária. Porque às vezes a gente pode ter o sucesso, nós temos muitas mulheres aqui que nos acompanham e que a gente pode ter um sucesso aparente para outras, mas sucesso para mim é quando você tem motivação para você colocar o teu sonho em prática. Sucesso para mim é quando eu consigo criar os meus pequenos passos em relação àquilo que eu quero muito, e nessa minha criação eu consigo expandir a minha capacidade de criar e de amar. Isso é sucesso para mim. Então, vou repetir. Sucesso para mim é quando a gente tem a coragem de criar pequenos passos em relação àquilo que a gente quer realizar, e nesse caminho a gente vai alargando a nossa capacidade de criar e de amar. Então, esse é o sucesso. Eu tenho sucesso todos os dias? Não, porque de vez em quando eu não estou alargando a minha capacidade de amar. De vez em quando a minha vontade é xingar. De vez em quando eu estou me pegando julgando em coisas que não estão me levando a nada. Quando a gente... Agora, a grande questão é, quanto tempo eu vou ficar à mercê desses meus condicionamentos passados, dos meus pensamentos e das minhas emoções que nada me servem?
Opa, então eu posso retreinar, eu posso reaprender a pensar e eu posso reaprender a sentir também. Então vamos voltar para a nossa visualização. O que eu gostaria que vocês fizessem é isso, é criar um teatrinho dentro da sua cabeça. Tira 5 minutos, coloca num reloginho para poder despertar. Tá bom, poxa, eu vou dar um outro exemplo, né? Uma das minhas áreas que eu abrir aqui para vocês, que eu quero que na minha área financeira tenha uma maior organização, porque eu tenho muitas ideias e eu tenho dificuldade. Eu tô com a empresa há 1 ano, então essa parte de contabilidade, de impostos, impostos no Brasil, impostos aqui, é uma coisa chata, mas é uma coisa necessária. Então a organização financeira, olha a Márcia aí, a Márcia, a Priscila como organizadora financeira, como consultora financeira, a Márcia como organizadora de várias áreas aí, sabe? A gente tem que se organizar. E um dos meus sonhos, que a gente vai do sonho, eu já visualizei o que é. Um dos meus principais objetivos é uma maior organização na minha vida financeira. E é isso que eu estou visualizando. Gente, ontem, eu juro pelo amor que eu tenho aos meus filhos. Ontem, uma amiga, uma participante Oxitocinas, me ligou oferecendo ajuda. Geisa, você gostaria que eu te enviasse algumas planilhas para poder te ajudar para isso, para isso e para isso? Porque eu ouvi você dizendo que esse ano você quer se organizar mais financeiramente. Eu estou entendendo que seja isso. Eu falei assim, é isso que eu quero. Olha só, quando você começa a visualizar, lembra daquele radarzinho? O nosso cérebro começa a nos incentivar a falar, a compartilhar. A outra que ouviu em alguma fala minha, colocando esse assunto, se ofereceu para ajudar, porque esse é o dia a dia dela. Como esse é o meu dia a dia, como mentora de desenvolvimento pessoal, a gente falar sobre objetivos, eu te incentivar a você se permitir a sonhar. Sabe por quê? Porque quando a gente não sonha, a gente adoece, a gente murcha, a gente vai enfraquecendo aos poucos, é igualzinho àquela rã. Quem é que já conhece esse exemplo? A rã, quando está numa água quente, a pele dela faz com que ela não sinta quando a água está fervendo. O que acontece é que a água ferve, a rã morre, porque ela não percebe que as coisas estão mudando e ela tem que pular, ela não consegue perceber isso. E quantas de nós, em algumas áreas das nossas vidas, estamos como a rã? E aí eu me coloco como rã, viu, gente? Eu tô juntinha com vocês. Eu me coloco como rã e eu não tô tendo coragem de me olhar com compaixão e pensar assim, nessa área aqui, eu preciso me organizar melhor. Tá me dando medo? Dá. Tá me dando trabalho? Dá. Organizando contabilidade? Dá. Eu entendo? Não, porcaria nenhuma, mas eu vou ter que entender. Eu vou ter que fazer mais do que o básico para que depois eu vou contratar uma contadora, como eu já tenho uma contadora, mas eu tenho que saber o planejamento estratégico financeiro da minha empresa. Eu não posso só ficar na criatividade. Então tem áreas nas nossas vidas que não são tão prazerosas, mas para que a gente encontre o sucesso, aquele sucesso, viu, Lu? Que é concretizar os nossos sonhos com pequenos passos diários, alargando a nossa capacidade de criar e de amar. Esse é o sucesso. Eu preciso me preparar para fazer coisas desconfortáveis. E se olhar, às vezes, é muito desconfortável. A visualização vai te ajudar a começar eu tô brincando de ser rica. E vai chegar no momento que você vai conseguir estar realizando isso. Na nossa próxima mentoria, aí já vai ser uma coisa mais prática, porque a gente não vai só ficar na visualização. Né? A gente teve a coragem de se olhar na roda do desejo. Quem não baixou, quem não fez o download do e-book, faça, transformando seus sonhos em realidade. A gente deu já uma geral numa mentoria, está disponível aqui no IGTV. Quem tiver perdida, eu mando o link, só me escrever no particular.
Semana passada a gente falou sobre o se olhar, hoje a gente está falando sobre o visualizar e semana que vem a gente vai falar sobre transformando os nossos sonhos em objetivos concretos. Aí a gente vai escrever sobre os nossos objetivos e como que é importante a gente escrever sobre esses objetivos. Meninas, fez sentido? Agregou para você esse conteúdo sobre a visualização? Te acrescentou? Você pode sair daqui um pouquinho mais cheia de vitalidade, um pouquinho mais cheia de animação, mais inspirada para arregaçar as mangas e realmente começar nas suas visualizações? Me responda aqui, por favor. Vou esperar vocês responderem e vou tomar uma água. Enquanto isso, eu vou vendo se eu abordei tudo que eu... Opa, o mais importante esqueci, tá aqui. A Naira escreveu, fez todo sentido e vou partilhar uma conquista depois da visualização. Então, para aquelas que se sintam agradecidas, gente, é tão importante a gente escrever quando aconteceu uma coisa muito bacana. Ontem eu assisti uma live maravilhosa do Grupo Mulheres do Brasil, onde uma das psicólogas falava sobre a oxitocinas também. Ela falava sobre todos os hormônios do bem-estar. Eu já coloquei disponível aqui no meu feed, falando sobre essa live. Eu senti tanta vontade de conversar com uma dessas psicólogas. As duas foram maravilhosas, maravilhosas. Se você não assistiu, vai lá e assista. As duas foram maravilhosas. Vocês acreditem que uma delas eu elogiei, mas eu não falei assim, nossa, você foi maravilhosa. Não, eu falei por quê? Eu escrevi, olha, você falou tal coisa que tem tudo a ver com o meu trabalho na oxitocinas e o meu propósito de vida é incentivar a produção de oxitocinas em brasileiras espalhadas por todo o mundo e por brasileiras no Brasil. E aí eu falei para ela, fiz o link e tal. Depois a gente conversou, depois eu pedi para que uma amiga nos apresentasse, a gente conversou pelo WhatsApp. Vocês acreditam que ela me disse que ela tirou? Olha como é que as histórias, não existe coincidências. Nós estamos interligadas aqui, tudo tem um motivo da gente se encontrar, tanto as nossas afinidades, quanto aquelas pessoas que a gente não tem tanta afinidade. Nossa, o sol tá batendo aqui, né? Eu tô bem aqui, mas agora, vamos ver se eu consigo mudar um pouquinho assim. Pronto, acho que agora melhorou um pouquinho. Melhorou nada, piorou, né? Assim, tá. Ela me disse, gente, que ela morou na mesma cidade, na grande Los Angeles, tem cidades menorzinhas, ela morou na mesma cidade onde eu morei durante 7 anos, ela fez um ano sabático lá. Aí ela falou a cidade, quando ela falou Pasadena, eu estudava em Pasadena, no college de lá. Os meus filhos estudavam em San Marino. Eu morava em San Marino. Gente, olha a coisa. Encontro com a criatura humana abençoada, maravilhosa, numa live. E aquele negócio pegou, e aí eu tive coragem de escrever para ela e agradecer. Na verdade, não é coragem. Meu marido me chama de, às vezes, cara de pau, mas eu não sou cara de pau. Eu acho que é importante, quando alguém faz uma coisa bacana, alguma coisa que gera valor para mim, eu gosto tanto quando eu também faço alguma coisa de valor, que a pessoa fala, olha, muito obrigada, não precisa nem falar obrigada, mas foi muito legal o que você falou, por isso e por isso. Opa, que bom. Porque isso fortalece o meu trabalho. Então eu faço muito disso. Olha, Márcia, você falou uma coisa tão importante porque me ajudou nisso, nisso e nisso. Essa é a roda do bem. E quando a gente exerce essa gratidão e essa compaixão, a gente está ajudando a gente mesma a organizar os nossos pensamentos e colocar no papel. E a gente também está auxiliando aquela que está se doando para nós. Então, e fora isso, um terceiro ponto é que a gente também pode estar inspirando outras mulheres e incentivando outras mulheres a também compartilharem os seus exemplos. Porque quando o exemplo é da gente, às vezes a gente sempre acha que é sem importância. Não tem valor. Isso não é importante para ninguém. Às vezes eu acho que não é nem para mim. Não, é importante sim. Vamos nos parabenizar, vamos tentar nos reconectar com aquilo que a gente tem de melhor e um dos passos, um dos caminhos é transformar os nossos sonhos em realidade. Você já tem uma mentoria de permitir sonhar-se, de se permitir sonhar, você se olhar. Você já tem conteúdo aqui para você visualizar
E eu vou finalizar, a gente tem 5 minutinhos. A Kelma escreveu, também encontrei pessoas que praticam essa gratidão. Gente, isso tinha que ser o básico, isso não tinha que ser uma exceção. Eu tive esse insight, não foi só... Eu sempre agradeci, mas depois que eu assisti uma mentoria na LinkedIn em 2005 com um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele. Ele fala, arrebenta tudo. Como é que é o nome dele? Às vezes eu até acho ele um pouco agressivo, mas é o estilo dele. Mas ele falou assim, cara, quer fazer uma coisa boa para alguém? Vai na LinkedIn de quem faz muito tempo que você não tem contato e elogia o cara lá. Mas uma coisa de verdade, não uma coisa de mentira. Eu achei tão bacana, dar um depoimento para alguém que não está esperando nada. Porque ele estava dando técnicas de você engajar melhor a sua LinkedIn. Pode ser que aquela pessoa se sinta motivada também dar um depoimento legal seu. Mas se ela não der, tá tudo bem. Não é ir para você receber outros depoimentos, mas ir para você se doar um pouco. Porque quando a gente se doa, a gente está produzindo oxitocinas. Os nossos hormônios do bem-estar fazem com que a gente se sinta melhor, fazem com que a gente se sinta muito mais tranquila, com que a gente se sinta muito mais parte de uma engrenagem maior. Tudo fica com sentido maior. Olha, uma das minhas grandes inspiradoras, doutora Clarissa Pinkola Estés, eu vou finalizar com um textinho da doutora Clarissa. Eu escuto esse livro há mais de 25 anos. Eu só li esse livro e estudei esse livro em 2018. E eu achava esse título, Mulheres que Correm com os Lobos. Nossa, mulher selvagem. Eu sei lá o que eu achava. Eu achava ele meio... será que é ser muito porra louca? Eu não sei o que eu tinha como preconceito desse livro. Porém, depois que eu li esse livro em 2018 e comecei a estudá-lo, eu vi que eu acho que eu não li esse livro ainda, porque senão eu poderia ser acusada de plagiar a doutora Clarissa. Porque tudo, claro, ela também é apaixonada por Jung, eu também sou apaixonada por Jung. Tudo que eu estudava, tudo que eu estudo na área de desenvolvimento pessoal tem muito a ver com a doutora Clarissa. E quando eu falo sobre a gente se reconectar com aquilo que a gente tem de melhor, de mais verdadeiro, de mais ardente dentro de nós, a doutora Clarissa chama de mulher selvagem, com o nosso lado selvagem. Então eu vou finalizar com um textozinho dela para te dar coragem para você sonhar e para você visualizar, tá bom? Vamos lá. A compreensão dessa mulher, da natureza da mulher selvagem, não é uma religião, mas uma prática. Olha o treinamento aí. Trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro, um conhecimento da alma. Quando a gente exercita, se permitir a sonhar, a gente está exercitando a nossa alma. Não é o abdômen, não é o braço, é a nossa alma. Olha como é profundo. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso da sua alma ou para registrar a melodia dos seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão e grande parte dos seus dias é passada num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Eu não quero viver um tédio ilusante e não quero que você se contente com mais ou menos. Você está aqui para brilhar. O mundo precisa de você. Então vamos transformar os seus sonhos em realidade. Passe essa live para alguém que você acha que vale a pena, para alguém que você acha que precisa. Oi, amor, tudo bem? Estou finalizando aqui. Quer vir dar um oi aqui? Vem aqui dar um oi, vem cá. Esse é o Di. Esse é o meu caçula. Depois que ele nasceu... Oi. Obrigada, amor. Depois que ele nasceu, que foi o caso do carro, tá? Ele já tinha nascido. Hã? Não, é outra história que a mamãe tá contando. Ele tá me perguntando se eu tô contando uma que eu sempre conto pra ele, não. Mas voltando aqui. Eu não quero que a gente morra no tédio, eu não quero que a gente seja aquela ranzinha que vai cozinhar, não. Eu quero que você brilhe, eu quero que você se reconecte com o que tem de melhor aí dentro. Um grande beijo, tô postando agora e escrevam qualquer insight que você tenha tido durante a nossa mentoria, escreve pra nós aqui, tá bom? Tô postando agora. Um beijo, gente. Ai, obrigada. Tchau. Eu esqueço que eu não posso mexer. Beijo. O meu dia é lindo e simpático. Ele é um gostoso. É um gostoso.
Obrigada.